Então, queridos, bom dia para quem já chegou. A gente então vai iniciar com as nossas preces e aí a gente vai direto para a prática. Vou pegar aqui. Então, traz a consciência para o momento presente, em especial para o teu corpo. Deixa a consciência se ancorar no momento presente a partir das sensações táteis. E na presença da Sangha, né, nós aqui do nosso grupo, na presença de Guru Rinpoche, simbolizando toda a linhagem viva dos ensinamentos, a gente começa refletindo brevemente sobre a nossa motivação, por que nós estamos, o que nós estamos fazendo. A gente avalia a partir dos 4 pensamentos que transformam a mente, a nossa condição, enquanto seres, essa mente incorporada, mas também o potencial que nós temos nas nossas mãos. Então a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Essa contemplação da vida humana preciosa nos leva a ver quão raro é essa condição que está nas nossas mãos agora de poder ter esse corpo complexo, essa inteligência, com esse cérebro, com essas qualidades, com todas as condições ao nosso redor, principalmente com o fato de termos encontrado Dharma vivo nesta vida. E de estarmos aproveitando essa oportunidade porque nós encontramos os lamas com sua compaixão, nos conduzindo nesse processo, espelhando esse caminho para nós, pegando a nossa mão. Então nos alegramos, nos empoderamos de reunirmos essas condições nessa vida. E aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente cada vez mais aprofunda a natureza da impermanência. E com isso a gente aproveita cada momento como um momento de prática, simplifica, se ressignifica a nossa vida. E a gente também se prepara para o nosso momento da nossa própria morte, para o momento da nossa própria morte, que virá. A gente não sabe quando e em quais condições. Para que a gente possa não se arrepender de ter perdido tempo. Se a gente fosse se conectando com a impermanência a cada instante, isso vai nos preparando. Vai soltando a nossa fixação, os nossos apegos, nosso estreitamento de mente. E a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente cada vez mais aprofunda a natureza interdependente das causas e condições. A impermanência nos leva a compreender a originação dependente. As coisas, quando causas e condições se reúnem, é certo que um resultado aconteça. Então a gente começa a cuidar das nossas ações, em corpo, fala, especialmente em mente. Então a gente cuida e faz o melhor para trazer benefício para nós mesmos e para os outros. E por fim a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Então nossas mentes estiverem operando sem reconhecimento de sua verdadeira natureza, sem a gente reconhecer a verdadeira natureza da experiência, nossa mente vai estar contraída no autocentramento,
isso surge, né, reforçando a dualidade, a fixação, a reificação. Isso gera as aflições mentais, que nos levam às ações não virtuosas, cujo resultado é sofrimento, satisfatoriedade. Então a gente vai cada vez mais ficando para nós mais claro onde é que a gente precisa olhar, para onde a gente precisa olhar, onde a gente vai fazer realmente o trabalho transformador, é na nossa própria mente. Liberar elas das amarras que ela mesma cria para si mesma. Então, nos recordar disso, possa nossa mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Olhando assim, olhando para nós, para a nossa vida, a gente olha ao redor, os seres mais próximos de nós, todas as pessoas, todos os animais, todos os seres, enfim, a gente vê que eles têm o mesmo potencial de liberação. Têm o mesmo, estão em confusão conforme, né, como a gente está, mas como a gente tem o potencial de liberação, eles também têm esse potencial de liberação. Está nas suas próprias mentes. Então a gente é natural surgir em nós a aspiração, né, a bodhicitta da aspiração, de que aspirar que eles, todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles estejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. E que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Eles possam ter a verdadeira paz da lucidez. Então, com isso, a gente renova o nosso voto de refúgio e de bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gipe sonam kim drola penchir sangye drupar shum Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gipe sonam kim drola penchir sangye druparsho. Então, tendo feito essa contemplação e essas aspirações, a gente então com a prece das 7 linhas, a gente se conecta profundamente com o Guru Rinpoche, com toda a linhagem, na verdade com a própria natureza última da realidade, a lucidez, e a gente evoca então as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para remover todos os nossos obstáculos, externos, internos e secretos. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padre Massambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Prema Siddhi Hum. Enquanto a gente faz, então, as 2 vezes em tibetano, a gente imagina estar recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche na forma das 5 luzes de sabedoria. Também a gente vê essas luzes de Guru Rinpoche sobre todos os seres, purificando todos os seus obstáculos.
Orgenyuki nujansam pemage sadompolam yasen chagi nudrunim pemajune jesudram Pudukandro mampekor kiki jesudadrukim jingi lapchi sheksu so Guru Pema Sije Hum Om Again Again Ujansam Pema Gesadam Polam Yasen Chagin Yadrunim Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadrukim Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Sije Hum. Então, com as bênçãos e com a crescente confiança que a gente vai adquirindo com a nossa prática, em especial a nossa contemplação dos 4 pensamentos, o refúgio e bodhicitta, a gente reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início. É com essa confiança crescente que a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, essa esfera luminosa, radiante com as 5 cores. Repousa em nosso coração. E recebemos as bênçãos de reconhecer que o nosso corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Como água derramada na água. Ou como espaço fundindo-se com espaço. Desse lugar, dessa confiança, desse lugar de confiança, a gente então vai fazer a nossa prática. Eu convido vocês a encontrar uma posição confortável. Podem ficar à vontade em relação ao vídeo, podem desligar, sair de frente da tela, não precisa ficar olhando para a tela. É bom que vocês tenham espaço à frente. Vou colocar essa imagem só para a gente ter um pano de fundo, mas fiquem à vontade. Podem baixar a tela do computador para não ficarem... Vocês estão visualizando a tela, a imagem? Para mim mudou aqui, deixa eu refazer aqui, então, desculpem. Estou sem querer, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que eu reduzi a... foi isso que aconteceu. Então, ai, nossa, eu tô tocando aqui e ela tá... Ah, entendi o que tá acontecendo. Só um minutinho, desculpem. Eu tô tocando na tela aqui, ela tá reduzindo o tamanho da imagem. Eu não vou mexer mais lá. Enquanto isso, vão encontrando a posição confortável. Deixa que o ar estagnado saia a partir de uma respiração profunda. Liberando as emoções mais sutis. Aversão, apego, confusão. Deixa sair com a expiração. Acomodando o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, a gente vai começar a prática. A gente pode iniciar com os olhos fechados.
Se isso facilitar o estabelecimento do nosso corpo, fale em mente em seus estados naturais como uma preparação para a prática. Deixe a consciência descer pelo corpo, iluminando todo o campo somático, soltando todas as tensões que encontrar, especialmente o rosto, os ombros, o peito, as costas. Deixe o corpo ir se acomodando, relaxado. A partir do relaxamento, você permanece quieto, mas vigilante, sem adormecer, perder a presença, perder o tônus. Um pouco relaxado, quieto e vigilante. A gente deixa que a nossa atenção repouse por alguns instantes na nossa respiração, observando o fluxo natural da respiração. Aproveitando cada expiração para soltar os conteúdos da mente, a fala interna da mente. E sem preocupações, pairando na nossa mente, deixa ela permanecer quieta, clara, presente. E continuando a repousar na quietude dessa consciência não conceitual, clara e discernente, abra os olhos. Abra todas as portas dos cinco sentidos e deixe a luz da consciência iluminar também o espaço da mente. Da quietude da consciência, descansando na quietude da consciência, de forma direta, de forma nua, tome consciência de todas as aparências que surgem para você a cada momento. Não precisa ir atrás de aparências, apenas repousando na quietude da consciência, observe o que surge no teu campo de experiência, dos cinco sentidos físicos e do espaço da mente. Formas, cores, sons, sensações táteis, cheiros, algum sabor na sua boca, pensamentos, imagens. Descanse na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências sensoriais e mentais.
Veja que essas aparências não têm rótulos dentro delas. Elas, por si sós, não se referem a nenhuma outra coisa. As cores são apenas cores. Os sons são apenas sons. Sensações táteis são apenas sensações táteis. Os pensamentos são apenas pensamentos. Pela própria natureza, eles não pertencem a ninguém, eles não se referem a coisa alguma. São apenas aparências, surgindo e desaparecendo a cada momento. É assim que nós vemos as aparências de uma perspectiva puramente não conceitual. Mas a mente não é apenas não conceitual. Dessa perspectiva não conceitual da consciência, observe as atividades conceituais da mente. Dirija a quietude da sua atenção da consciência, essa consciência quieta, para o espaço da mente. Observe as atividades conceituais da mente. E observe como a mente conceitual designa conceitualmente os objetos. E assim, designando conceitualmente os objetos, que essa consciência conceitual os traz à existência em relação a ela mesma, essa mente conceitual que os concebe. A mente literalmente concebe os objetos, cria os objetos e os traz à existência pelo poder da designação conceitual. Em que ponto esses objetos designados conceitualmente passam a ter eficácia causal? Observe como isso acontece. Por exemplo, nós ouvimos um som e a mente então conceitual designa: esse é o som de uma buzina, esse é o som de alguém falando, tossindo. Nós vemos uma cor e a mente conceitual apreende isso como a cor do casaco, a cor da parede, a cor da tela. Surge uma experiência de sensação tátil e a mente a apreende como é uma sensação do meu joelho. Uma dor nas minhas costas.
a gente pode ver que com base nas aparências que surgem, que a consciência percebe nuamente, a mente conceitual designa objetos baseados nessas aparências. E essas aparências se transformam nos atributos desses objetos. É a cor do casaco. Então, a cor se transforma num atributo do objeto casaco. Mas esses objetos existem apenas em relação à mente que os concebe. Esses objetos não foram descobertos. Eles são criados pela mente conceitual. Assim como as aparências são iluminadas pela consciência não conceitual. Isso é assim ou não? Observe bem de perto a sua experiência. Quando você perceber que foi apanhado pela ruminação, a sua consciência se fundiu com o pensamento discursivo. Sua consciência foi atrás do referente do pensamento, a qual a mente conceitual designou. Quando os pensamentos deixaram de ser apenas pensamentos, passaram a ser uma história que a gente está seguindo. Quando você observar que a sua mente foi arrastada então por pensamentos perturbadores, relaxe. Solte a identificação com o pensar. Retorne para a quietude não conceitual da consciência. Solte a história que o encadeamento de pensamentos está te levando a seguir. Simplesmente observe pensamentos como pensamentos, sem nem mesmo designá-los como pensamentos. Simplesmente observe as aparências que não têm rótulos, mas que ainda assim são distintas, não estão misturadas. A consciência consegue claramente perceber as diferentes aparências visuais, auditivas, táteis, mentais. Observe como a sua mente percebe o mundo das aparências e como ela concebe o mundo de objetos e sujeitos, os quais nós imaginamos que têm as aparências como qualidades. Por mais alguns instantes, a gente então tenta fazer essa prática. Observando como a consciência percebe o mundo das aparências, como ela concebe o mundo de objetos e sujeitos.
Então agora, por alguns instantes, solta, solta essa a prática, o objetivo da prática de observar, com esse olhar com essa atenção firme, deixa a mente repousar, consciência repousar em seu próprio lugar, reconhecendo a si mesmo. Então, com tranquilidade, movimento do corpo, traz atenção então para o nosso. Deixa eu abrir aqui os microfones. Queridos, tudo bem? Como foi essa segunda? Quem participou da terça? Eu sei que os meninos estão aqui, né? Marcele estava na terça, Viviane. Viviane estava na terça à noite? Ah, Juliane também? Não, né? E tu Não. tem participado dos estudos da terça, Juliane? Não, infelizmente não. Ah, tá. É bom saber desse contexto, porque aqui na sexta-feira, esse horário de prática tem sido uma extensão um pouco do estudo da terça-feira, né? Que a gente está aprofundando na terça-feira o Aquietando a Mente, que é a fase um dos ensinamentos do John Limpa, que é a fase de Shamatha, os ensinamentos sobre Shamatha, com a abordagem que o John Limpa traz, né? E a gente está fazendo né, gerou esse horário da terça de manhã, da sexta de manhã, para a gente aproveitar e aprofundar a prática que a gente está fazendo na terça, que já é à noite, o horário não é muito favorável, e a gente tem o conteúdo do livro para a gente estudar, e a gente. Então, como a prática, assim, o foco do ensinamento é a própria prática, né? Então a gente. Eu achei bom a gente ter um horário de prática, só para a gente focar na prática, de fato, né? Assim. E ver como é que a gente está indo, como é que a coisa está andando, como é que a nossa compreensão está indo, né? Mas tu tá estudando os outros horários dos grupos do John Limpa? No domingo, com a G, na quarta, não? Não, eu vou estudando sozinha, assim. Sim. Mas você sabe que tudo isso fica gravado, né? Esses Sim, encontros, você pode ir sim. acompanhando se você não puder acompanhar. Tá bem, então fica à vontade, vai falando que tu tá percebendo. Então, essa prática, como a gente viu, né, na terça-feira passada, ela é o Lama nos convidando. É uma prática já de chama e vipassana junto um pouquinho, porque a gente acalma a consciência, né, aquieta a nossa atenção e agora direciona ela para uma investigação sutil, mas uma investigação de como é que a mente percebe a experiência. Como nós percebemos a experiência. Aí ele falou, né, tem uma percepção nua, direta, não conceitual, e tem uma outra percepção conceitual que se instala na nossa experiência, né? Então, eu falei, combinei com vocês que a gente ia dar uma olhada na instrução, né? A gente dá uma lida na instrução juntos e aí, a partir da lida da instrução, a gente pode ir, você pode ficar à vontade para perguntar ou para falar da sua experiência. Tá bem assim? Ótimo. Tá bem? Alguém tem já alguma coisa para iniciar antes da gente começar a ver a instrução? Tem? Oi, Viviane, fala. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, só no finalzinho, aquela instrução que tu deste ali sobre sujeito e objeto, aquela ali Sim. para mim não ficou claro como é que Pronto. eu posso analisar Tá. isso. Tá. Vamos dar uma olhada então. Vou pegar logo já a instrução, aqui a gente já vai acompanhando a instrução aqui é melhor. E visualmente a gente. Deixa eu pegar aqui o texto. Só um minutinho. Quando. Deixa eu ter que trocar aqui, porque o menu lá em cima me impede de clicar no arquivo. Ok, pronto.
Então, aqui essa instrução o Lama deu no retiro de 2019, no retiro, deixa eu aumentar um pouquinho mais. O Tantra Vajra cortante da consciência lúcida, que ele deu no SEB em outubro de 2019. Esse retiro está disponível, está lá no site está no YouTube do SEB, está naquela paginazinha que a G criou para os alunos do Lama Long Wallace, onde tem todos os retiros do Lama Long Wallace. Então, se vocês botarem lá no YouTube, né, retiro Tantra Vajra cortante, vocês vão encontrar o retiro todo. E esse texto aqui, o Tantra Vajra, é um dos principais textos do John Limpa, como o Vajra é esse que é o mais profundo, que a gente está estudando na terça-feira à noite. É uma fase das 7, 8 que tem esse ensinamento. Então, a terça-feira a gente está focando a primeira fase, a fase de Shamatha. Mas o ensinamento ele é bem complexo e bem completo, né? Então, nessa instrução que o Lama, né, nem o Lama deu esse nome, mas na verdade foi o grupo que organizou os áudios, né, colocou discernindo aparências e designações, colocou como Shamatha, mas eu sinto que já tem um aspecto de Vipassana unido com Shamatha aí, certo? Nessa prática. Então a gente olha de forma com insight, né, procurando ver claramente a experiência, né, investigando. Aí nós estamos investigando como é que a mente percebe as aparências, né? E se relaciona com aquilo que ela percebe, né? Então ele começa a estrutura da prática só rapidamente, né? Sempre ele lembra a gente para começar a preparar, né? Começar estabelecendo o corpo, fala e mente, seus estados naturais. Então eu aqui dei mais detalhes, né? Porque aqui ele só disse isso, né? Estabeleça o corpo, fala e mente, seus estados naturais. Mas eu faço uma condução para lembrar a gente, né? Estabelecer o corpo relaxado, quieto, vigilante. Né? A fala tá ligada com a respiração no seu ritmo natural, soltando os conteúdos da mente. E a mente presente, aberta, sem preocupações, né? No momento presente. Então, isso é a preparação para a gente começar a prática principal. Aí ele diz, então, continuando a repousar na quietude dessa consciência não conceitual e discernente, veja, é não conceitual, mas é discernente. Porque uma coisa que a gente confunde um pouco, porque a gente acha que discernir as coisas é pensar sobre as coisas. A gente tem um pouco essa conexão, né, de discernir com pensar. A gente precisa, né? Aí ele está dizendo que a mente não conceitual, a consciência não conceitual, ela não é borrada, obscura, ela é discernente, certo? Então ela vê claramente. Lá no final ele vai dizer, olha as aparências de forma não conceitual, mas de forma sem os rótulos, mas sem sem misturá-las, sem ver que elas são misturadas, né? Ele fala assim, no finalzinho, a gente vai ver aqui. Porque, na verdade, as aparências visuais são claramente aparências visuais, as aparências auditivas são completamente diferentes de aparências visuais, né? As aparências táteis são completamente diferentes das aparências visuais e sonoras, né? Então, a consciência percebe claramente, as consciências dos sentidos físicos percebem claramente o seu reino de experiências. Certo? Aí a mente conceitual é quem vai dar sentido às aparências dos sentidos físicos, né? Certo? Além de criar as próprias aparências, as suas próprias aparências, porque a mente, ela cria as aparências, né? Até as aparências mentais, que são pensamentos, imagens, né? Mas aí que a gente transforma o pensamento numa história, num julgamento, numa coisa, aí já é a mente conceitual dando significado às suas próprias aparências, né? Então, é uma coisa sutil que a gente está tentando olhar, né? Então, ele começa a prática pedindo que a gente repouse nessa, né, da quietude da consciência, não conceitual e discernente, abra os olhos, abra todas as portas dos 5 sentidos. Então, é uma prática que a gente vai investigar, né, a nossa experiência. Então, a gente olha, para a gente investigar, a gente tem que olhar, né? Então, a gente abre, nessa prática a gente abre, porque é uma prática de investigação, assim, da nossa experiência. E deixe também a luz da consciência iluminar não só as 5 portas dos sentidos, né? Os olhos, ouvidos, né? Nariz, boca, que é a sensação gustativa, e as sensações táteis, também deixe essa consciência não conceitual e discernente iluminar o espaço da mente, certo? Então nós estamos com esses 6 domínios de experiências abertos para a nossa prática. Vamos investigar.
Aí ele diz assim, nós já fizemos isso antes, ou seja, como iluminar o espaço da mente, porque ele tem prática anterior de explicar como é que você encontra o espaço da mente, aí ele diz, surge um pensamento, olha, veja uma memória, para você encontrar, porque tem gente que tem dificuldade de encontrar a experiência do espaço da mente, né? Bom, aí ele diz, descanse na quietude da consciência, nessa experiência aqui de quais são as qualidades da consciência que a gente está começando a perceber. A consciência mesmo, ela é luminosa e cognoscente. Essa é a experiência da consciência. A consciência ilumina aparências, como um espelho, faz surgir aparências, e, diferente do espelho, sabe que está surgindo aquelas aparências. O espelho não sabe, não tem essa cognoscência. A consciência tem luminosidade e cognoscência, né? Então ele diz, descante na quietude da consciência e nuamente, ou de forma direta, de forma nua, sempre que ele fala nuamente, diretamente, é sem conceitos, sem intermediação dos conceitos, sem intermediação da mente conceitual. Então, nuamente, desde que a consciência perceba o seu campo de aparências. Tome consciência de todas as aparências que surgem a cada momento. Não é fácil pra gente, porque o nosso automatismo da mente conceitual é muito rápido, assim. A gente olha, o que a gente olha imediatamente, o olho vê, mas a consciência conceitual já atribui significado, imediatamente. Então aqui nós estamos sendo convidados a fazer uma câmara lenta nessa percepção, assim. Ver que tem esses dois passos, assim. O olho vê cores e formas, mas a mente conceitual imediatamente já vê altar, tela, foto do lama, vela, imagem do Buda, estátua do Buda. Eu estou olhando aqui de feito meu altar, né? Então, a consciência visual não vê estátua do Buda. Vê formas e cores. Quem vê estátua do Buda? É a mente conceitual que vê estátua numa aparência daquele substrato ali. A gente atribui, dá surgimento, cria os objetos. A mente conceitual é que cria, né? Ele está querendo que a gente veja aqui, né? Esse processo, né? Então, descanse na quietude da consciência e meus movimentos das aparências sensoriais e mentais. Então, o primeiro passo é a gente se abrir para a experiência, mas a partir dessa quietude da consciência. A gente tem que encontrar essa experiência da quietude da consciência, que não é fácil, porque a gente senta para relaxar o corpo, aí a mente já está com... Aí a nossa mente é muito ativada. Ela tem uma energia cinética e pelo hábito da gente estar sempre com esse processo de ruminação, de blá, 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 ela não é fácil soltar a mente, soltar essa ruminação, né? Por isso a gente tem que preparar um pouquinho, acalmar. É uma prática para a gente fazer um pouco a calma, aí percebe um pouco. Aí quando sentir que a mente já começou a ficar meio confusa, começaram a surgir pensamentos, aí solta tudo, volta lá para a quietude da consciência, né? Até para a respiração, de repente, faz um suspiro gentil lá, solta a ruminação com a respiração, aquieta de novo, aí olha de novo, entendeu? Na prática mesmo, aqui é uma instrução, o Lama teve que dar a instrução toda durante o período, né? Mas na nossa prática mesmo, a gente tem que sentir como é que isso está andando. A gente para e já começa a ruminar, então solta, volta para a quietude da consciência. Aí, quando a consciência estiver calma de novo, repousando ali só na sua luminosidade, na sua cognoscência, nessa abertura, aí a gente olha, entendeu? A gente vai fazendo esse processo, assim. Mas aqui nós estamos tendo a instrução completa, porque isso aqui é um ensinamento, né? De como a gente olhar, né? Como a gente pode olhar para a experiência já clareando os processos da percepção, né? Aí ele vai dizer, então essas aparências que ele nos convidou a gente só da quietude da consciência observar, sons, formas, sensações táteis, né? O próprio pensamento, imagens que surgirem. Então, essas aparências não têm rótulos dentro delas. Elas por si sós não se referem a nenhuma outra coisa. Elas não dizem nada. A aparência é simplesmente a cor, é apenas cor, pensamento é apenas pensamento. Sensação tátil é apenas sensação tátil. É legal a gente começar a experimentar isso, porque a gente pode ver o quão
de apego, fixação, a gente sobrepõe sobre a nossa experiência. Isso pode nos prender num determinado jeito de olhar as coisas, e aí a gente simplesmente, né, sofre, né, nos mantém presos, né? E aí a gente, olhando assim, a gente pode começar a perceber outras formas de se relacionar com a nossa experiência. Então, aí ela diz, as cores são apenas cores. Elas não têm rótulos, né? As penas são apenas cores. Os pensamentos são apenas pensamentos. Aí eu aproveitei para ir, coloquei a sensação estática, são apenas sensações estáticas, só para a gente ir olhando, né? Os sons são apenas sons, né? Então, pela própria natureza, eles não pertencem a ninguém. Eles não se referem a coisa alguma. São apenas aparências surgindo e desaparecendo a cada momento. É assim que nós as vemos de uma perspectiva puramente não conceitual. Que foi nós nos posicionamos nessa consciência primeiro não conceitual para olhar. Se a gente se posiciona na consciência não conceitual para olhar, a gente vai ver a aparência como aparência. É isso que ele está dizendo para nós. Mas a mente não é apenas não conceitual. Ele já, né, na instrução ele vai dizer, a gente vai encontrar já de cara com os conceitos, né? Se a gente, né, tiver sorte. Então, mas a mente não é apenas não conceitual. Dessa perspectiva não conceitual da consciência, então desse lugar de quietude da consciência, observe as atividades conceituais da mente. Olhe para essa mente que atribui significados às aparências. E observe como a mente, essa mente conceitual, designa conceitualmente objetos. Aí, e dessa maneira, os traz à existência em relação àquela mente conceitual. Porque ele está dizendo que o Lama está nos convidando a observar diretamente como a nossa experiência de mundo, de significados, é coemergente com a nossa própria mente. Isso é um olhar profundo. Isso aqui vai nos levar a compreender a natureza dos fenômenos. Isso aqui não é uma prática muito preliminar. Ele está só nos convidando a abrir essa possibilidade de perceber isso, essa diferença. De perceber as aparências e perceber a mente conceitual imediatamente atribuindo significados. Concebendo, por exemplo. Agora eu estou ouvindo um som. Eu estou ouvindo esse som. Eu posso ficar aí, observando o som. Mas eu posso, minha mente pode imediatamente, ambulância, nossa, alguém está desesperado. Puxa, os carros não estão abrindo espaço para... Aí a gente já deu um significado para aquele som. É um som do... Antes disso, primeiro eu vou identificar o som do ambulância. Certo? Eu identifico o som da ambulância. E a partir dessa identificação do som da ambulância, pode ser que esse evento puxe para mim alguma memória recente, sei lá, ontem minha mãe caiu, foi no hospital, aí por exemplo, aí isso já movimenta toda a minha experiência. Um som pode movimentar toda a nossa experiência, aí nesse momento eu posso, né, sentir, aí eu levanto, me lembro de fazer não sei o quê, então a minha mente é arrastada completamente a nossa experiência se dá assim, né, a gente está andando no reino da mente. Nossa experiência se dá no reino da nossa mente, né? A gente está tentando ver isso assim, né? Aí ele diz, a mente literalmente concebe os objetos e os traz à existência. Aqui ele só se referiu aos objetos, né? Lá na frente, como a Viviane falou, ele falou, concebe objetos e sujeitos, né? Mas aqui ele deu a dica. É dessa maneira que a mente traz os objetos à existência em relação àquela mente conceitual. Então, em relação àquele sujeito, aquele senso de eu que está dando significado. É um senso de eu que está dando significado. Que a mente, quando surgem objetos, está surgindo o quê? Tem um sujeito vinculado a um objeto. Não tem um objeto surgindo sozinho. Tem um sujeito que aí, no caso, é essa mente conceitual que tá atribuindo aquele significado. Certo? Porque eu posso ouvir, por exemplo, eu me lembro uma vez uma amiga que trabalhava comigo, quando ela ouvia a Ave Maria, aquela Maria, Ave Maria,
Eu acho que nem era essa. Aquela que toca normalmente assim nas rádios às 6 horas, né? Parece não sei se vocês conhecem essa Ave Maria, acho que não sei se é de Schubert, que toca assim. Ela disse que toda vez que ela ouvia essa Ave Maria, ela passava mal. Porque para ela ouvir essa música, porque onde ela morava na cidade dela, toda vez que uma pessoa morria, que tinha um falecimento na cidade, eles tocavam essa música. Então tinha uma associação negativa em relação a essa música. Então já outra pessoa ouvindo essa Ave Maria, ela se coloca se transporta para os céus, por exemplo. Então, sempre que surge um objeto, tem um sujeito associado a um objeto. Tem uma mente associada a um objeto. É isso é nesse sentido que ele está colocando aqui, né? Então, os objetos são designados vêm à existência em relação à mente conceitual que os concebe. É nesse sentido. É nesse sentido de sujeito aqui, nesse momento. Tá? Então, aí ele diz, então observe como a mente conceitual designa conceitualmente os objetos, dessa maneira os traz à existência em relação àquela mente conceitual. Então tem a mente é o sujeito que está dando sentido àquele objeto. A experiência é sempre assim, sujeito-objeto. A experiência dual é sempre sujeito-objeto. Não tem um objeto existindo isoladamente. Não tem esse objeto existindo isoladamente. Então, a mente, literalmente, concebe os objetos e os traz à existência pelo poder da designação conceitual. E em que ponto esses objetos designados conceitualmente passam a ter eficácia causal? Passam a existir de fato, assim. Não, aí o Lama vai lembrar, né? Observe como... Ele não deu aqui a resposta, mas no ensinamento, ele deu lá dizendo, é no momento que você concebe. No momento que você traz a existência pela designação conceitual, a gente vai ver lá no domingo, no estudo do Dharma Tolo, que ele vai avançar, né? Ele vai dizer claramente isso. A designação conceitual, é a partir da designação conceitual que a realidade tem eficácia causal. Porque aí, na hora que eu ouvi o som da ambulância e associei a ambulância a sofrimento, a alguma coisa pessoal, aí eu já... Aquilo já me afetou. Aquilo já me afetou. Né? Então, já me afetou. Então, tem eficácia causal, né? Já me afetou. E aí vai influir nas minhas decisões, enfim, todo o movimento, né? Aí tá pedindo aqui só que a gente observe como é que... Aí é uma coisa muito sutil, que a gente não está acostumado a fazer, né? Isso aqui é uma portinha que está se abrindo, assim, para a gente observar. Por exemplo, a gente pode olhar para esse conjunto aqui de coisas, e na hora que a gente desliga que isso aqui é um sino, eu posso tocá-lo. Quando eu não designo, eu não vou tocar nunca. Eu não percebo como sino. O Mingyur Rinpoche fala, o relógio no pulso. Se eu boto o relógio num pulso, mas não considero ele um relógio, considero uma pulseira, o relógio não vai operar como relógio. Não vai ter eficácia causal, porque eu não reconheço o relógio como relógio. Eu conheço o relógio como uma pulseira. Entendeu? Eu preciso reconhecer. Na hora que eu reconheço, que eu designo conceitualmente, que é um reconhecimento, que está sempre associado à mente que o designa, aquilo passa a ter eficácia causal para aquela mente. Né? Esse é um olhar profundo que a gente vai ver a compreensão da vacuidade, né, da natureza vazia e luminosa da realidade, né, da causalidade, enfim, né? Da originação dependente. Isso é profundo. Aqui o Lama está só pedindo que a gente se aproxime disso na experiência direta. Na experiência direta. Aí, como por exemplo, uma brincadeira você pode fazer. Se você pegar um prato, olhar para aquilo que você chama de prato. Eu não tenho aqui, mas vamos imaginar que seja um prato. Você costuma comer alimentos aqui. Mas se você um dia olhar para o prato e dizer assim, eu vou tomar um líquido aqui. Um caldinho do abacaxi que eu comi. Por exemplo, eu comi um abacaxi. Ficou um líquido. Se eu achar que esse prato é um prato, eu não tomo o líquido.
que está ali. Mas se eu achar, esse prato é um copo achatado, eu vou tomar o líquido. Aí você toma o líquido. Naquele momento você transformou o prato num copo, né? Na função do copo, nesse sentido. Entendeu? Mas pode ser que alguém queira tomar o líquido, o que ela faz? Ela pega aquele líquido, bota na xícara e toma o líquido na xícara, porque ela não consegue tomar no prato, porque o prato é prato, xícara é xícara, entendeu? Então a gente vê quanto a gente tá fixado, quantas coisas têm eficácia causal. Uma vez minha filha estava aqui, eu estava comendo um pedaço de bolo com ela, eu peguei a faca, estava com a faquinha bem errada, usei a faca como garfo, né? Comi um pedaço do bolo com a faca, né? Ela disse, manhã, isso é uma faca. Eu disse, mas pode não ser. Nesse momento, eu estou transformando ela num garfo. Estou comendo com garfo. Aí eles não pegam um palito e não comem, os chineses não pegam 2 palitos assim e não comem. Então, essa é brincadeira, né? Assim, pra você ver como as coisas têm eficácia. Na hora que a gente designa, aquilo funciona daquele jeito para nós. E a gente pode ficar preso naquela designação. É apenas uma designação conceitual, a gente pode mudar, né? A gente pode começar a ganhar liberdade sobre a nossa experiência. Aquela música de Ave Maria, a menina podia ter a liberdade de transformar ela numa peça maravilhosa, e não naquilo que trazia para ela pesar, né? Por exemplo. É isso um pouco, né? Então, aí ele vai dizer, então surge uma cor, a mente conceitual aprende aquilo como a cor de um casaco. Surge uma experiência de sensação tátil e a mente aprende como é uma sensação do meu joelho. A gente já se viu ali, já se conectou com o corpo é meu joelho, e ele tá doendo, né? Enfim. Aí vai. Então, com base nas aparências, a mente conceitual designa objetos. Ou seja, formas, né? Por exemplo, aqui. Com base nessas aparências aqui, essa forma, cor, essa aqui, eu designei aqui sino. Aí, essa forma, isso aqui são características do sino, se transformam em atributos dos objetos que eu crio. Então, meu sino é dessa cor, é marrom, a almofadinha tem essa almofada, né? Esse pote aqui não é um pote, é um sino, é a forma principal do sino. Então, as aparências, a mente conceitual designa objetos sobre as aparências e essas aparências passam a ser agora atributos dos objetos. O sino sempre foi o sino. E ele é redondo, dessa cor, mas é o sino que é redondo e dessa cor. Então, as cores e formas são atributos dos objetos agora, passam a ser atributos dos objetos. Né? Nesse sentido que ele está dizendo. Esses objetos não foram descobertos. Eles são criados. Então, o sino não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Na hora que eu reúno isso e vejo que tem uma função e eu chamo ela de sino em português, porque em inglês eu vou chamar de outra forma. Os tibetanos vão chamar de outra forma, né, por exemplo. Então, esses objetos não foram descobertos. Isso aqui não era um sino. Ele se transformou. Isso aqui não era um sino, isso aqui não era um sino, isso aqui não era um sino. Eles são criados pela mente conceitual. Assim como as aparências são iluminadas pela consciência não conceitual. Então, a consciência não conceitual apenas ilumina as aparências, mas a consciência, a mente conceitual, atribui significado às aparências. Isso é assim ou não? Observe bem de perto. Então, aqui ele estava pedindo que a gente olhasse as aparências dos 5 sentidos, e aqui ele pede que a gente olhe para a própria mente agora. Que a gente vai, ele sabia que a gente nesse processo já estava lá com a mente flutuando, pensando. Aí quando você perceber que foi apanhado pela ruminação, a sua consciência se fundiu com o pensamento discursivo. Sua consciência foi atrás do referente do pensamento ao qual a mente conceitual designou. Então aí ele está mostrando como é que esse processo acontece internamente na nossa própria mente. Como é que das simples aparências que surgem na nossa mente, a gente constrói agora histórias que nos prende, vai e nos leva, nos arrasta internamente. Entendeu? Quando você observar que a sua mente foi arrastada por pensamentos perturbadores, relaxe. Solte a identificação com o pensar. Aí nós nos identificamos com aquele que está pensando, julgando. Tem um sujeito ali que está atribuindo significados. A mente se divide, né, entre aquele que está
pensando e o próprio pensamento, né? A gente não percebe isso, né? A gente tá ali vivendo uma história internamente na nossa mente, sustentando uma história, um julgamento, né? As nossas justificativas, tudo são histórias, são pensamentos. A mente. E a gente tá muito identificado com o processo do pensar, muito colado. Aí ele diz, então, na prática, aqui que a gente está fazendo essa experiência de nos desidentificar, de observar como é que as consciências operam de forma direta e como é que a consciência conceitual dá significado a elas. Então, quando você observar que a mente foi arrastada, relaxe, solte a identificação com o pensar, retorne para a quietude não conceitual da consciência, simplesmente observe pensamentos como pensamentos. Imagens como imagens, que também podem surgir na mente, né? Memórias como memórias, sem nem mesmo designá-los como pensamentos. Então, aí ele está nos convidando a fazer essa experiência com a nossa própria mente, com as aparências da nossa própria mente, que é um pouco a prática que a gente vai fazer, né? Repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, certo? Mais à frente, né? Simplesmente observe as aparências, que não têm rótulos, mas que ainda assim são distintas, não estão misturadas. Então, tem essa discernência clara, que não é conceitual. Certo? Aí, observe como a mente percebe o mundo das aparências e como ela concebe o mundo de objetos e sujeitos. É porque a gente está tão focado no objeto que a gente não percebe que está se construindo quando a gente está fixando significados. Entende? Então, esse sujeito aqui é essa mente que atribui. Que depois ela é um eu, sou eu, é é meus valores, não sei o quê, meu isso, meu aquilo. E você briga por conta das suas ideias. Do seu jeito de ver. Isso não é um garfo, é um copo, entendeu? Então, eu podia estar fixada em ser uma faca também, brigar com a minha filha, por exemplo, tal, entendeu? Então, porque toda vez que surge um objeto, surge um sujeito vinculado. Tem uma mente vinculada a um objeto. Nesse sentido aqui que é esse sujeito. Os quais, né, tanto os objetos e sujeitos, nós imaginamos que tem as aparências como qualidades. Então, as aparências passam a ser as qualidades dos objetos que a mente conceitual está criando. A gente não vê aparências como aparências mais, a gente vê como agora qualidades dos objetos. Como se eles existissem ali, independente da nossa mente. A gente não vê esse processo de criação, de atribuição de significado. Ponto. Era isso. A condução já está lá no nosso drive, quem quiser olhar. E a gente vai seguindo. Não, maravilhoso. Né? Não é uma prática simples da gente fazer, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Mas é um convite para a gente se descolar, começar a se descolar do processo, entender o processo de percepção, como é que ele se dá. Uhum. Então a gente pode começar a fazer esse tipo de experiência, não precisar sentar, não, no nosso movimento, no dia a dia. Entendeu? Instalar essa mente que percebe a experiência. Enquanto a gente está falando, enquanto a gente está fazendo as coisas, enquanto a gente está trabalhando. Aí é bem legal. Porque se torna natural, vai se tornar espontâneo isso, é muito bom. Né? Se torna vivo, né? Mas Cada aí um cria seu próprio mundo, né, Flori? Hã? Oi? Cada um cria seu próprio mundo, né? Exatamente. Esse é o ponto. Cada um vê o seu próprio mundo. Cada um cria seu próprio mundo. Suas próprias experiências. Exatamente. Sua própria forma de ver tudo. É lindo isso. Aí isso ajuda a gente É a lindo, maravilhoso. ter um pouco mais de empatia, soltar um pouco mais as Verdade. nossas certezas, nossas verdades, também que a gente está vendo que a gente também está atribuindo a partir das nossas próprias marcas, do nosso jeito que a gente pode ver a realidade agora, a gente pode ver que isso também é uma construção, que a gente pode expandir. Aí o convite é esse, a gente soltar essa identificação com essa mente, com esse corpo, né? E aí a gente começar a se aproximar dessa dimensão mais ampla da mente. Que aí é a consciência substrato, depois a consciência primordial. A gente vai se aproximando, né? Sem perder o contato com a realidade. Porque a gente tá olhando para isso, né? Como a gente viu na quarta-feira passada. A gente vai ver a verdade relativa e a verdade absoluta operando. Inseparáveis. Concomitante, né? Seria bom concomitante, né? Inseparáveis, né? Beleza.
Então tá bom, queridos. Vamos fazer as nossas preces rapidinho, que a gente já estourou o nosso tempinho aqui. Algumas pessoas já saíram até. Tá bom, então. Deixa eu pegar as preces aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonanditan Chesipani Tomene Pedranam Panjeshi Que ganati balon trupai Si petzole droa droasho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos lamas, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Vamos para a última prece. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Orgin Lama Drugine Drowatiki Amalupada e Salagopasho. Tá bom, queridas, desculpe aí ter extrapolado o tempo, mas... Não, foi ótimo, bem, foi ótimo, terminou. maravilhoso. Tá bom. Tava ótimo, Flori, obrigada. Tchau, querido. Qualquer Obrigada. coisa, vocês podem ter meu zap lá no grupo, é só falar, se tiver alguma dúvida assim muito pontual, pode falar comigo no zap, tá bom? Se eu puder ajudar, Muito né? obrigada. Beijo. Tchau, queridas. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, Simone. Tchau. Tchau.